Salve Maria, povo de Deus. Tenha uma santa e abençoada noite a todos vocês. Vamos estar dando início a mais uma live para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, povo de Deus. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês que passar aqui por essa live. Que a gente possa estar realizando mais uma noite de evangelização, onde a palavra de Deus será semeada, onde a palavra de Deus ela será levada. Seja muito bem-vinda, nossa irmã Georgina, que Deus te abençoe imensamente. Hoje vamos estar tratando do assunto sobre Santa Missa. Vamos estar conhecendo um pouco mais sobre esse assunto maravilhoso, que é falar da Santa Missa, os mistérios da Santa Missa, com o intuito e o desejo de estar despertando as pessoas para que possam estar se despertando a se interessar, a buscar a missa, a amar a missa, a entender o mistério do corpo, do sangue de Jesus, de adorar a Deus, de dar a Deus o que é de Deus, tá? E vamos estar aí nos preparando para estar levando essa evangelização aqui. Vamos lá, povo de Deus. Enquanto vocês vão entrando, eu vou organizando aqui. Meu Jesus. Salve Maria, Nai. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Falo Nai porque tá Nai aí o nome, né? Seja muito bem-vinda. Vocês que estão entrando agora, dá tempo de compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar participando, para que mais pessoas possam estar bebendo da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, Djalma, muito boa noite, salve Maria, que Deus abençoe. Vamos lá, povo de Deus, vamos compartilhar essa live. Pessoal, vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam participar desse momento, né? Essa live hoje tem um assunto muito especial para vocês, muito importante, né? E eu vou estar dando início já no nosso horário para não ficar um pouco estendido, à medida que o pessoal for entrando. Boa noite, profeta, salve Maria, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar participando. E enquanto as pessoas vão entrando, eu vou estar fazendo uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo serás criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que, sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe a insolência e lançando no abismo quem como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor, nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender. Repeli para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Vamos lá? Vamos estar dando início à nossa live. No decorrer da live, as pessoas que for entrando vai aí vendo a evangelização, tá bom? Para quem está com a Sagrada Escritura, vamos para Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, do que na verdade vamos trabalhar muito com a Sagrada Escritura hoje e também alguns ensinamentos da vida dos santos. Salve Maria Denis, seja muito bem-vindo. Pessoal que está entrando agora, mais uma vez eu vou falar. Hoje nossa live será apontada para que nós vamos estar falando da Santa Missa. Vamos estar aí falando da Santa Missa, vamos estar esmiuçando dentro do Evangelho, onde é que se fala da missa, onde é que tem algumas passagens da missa na Sagrada Escritura. A gente vai estar hoje comentando alguns comentários dos ensinamentos do santo da igreja, que é um ensinamento muito importante, muito valioso aqui hoje.
Então tem um assunto maravilhoso para compartilhar com cada um de vocês hoje. Vocês que estão entrando agora, dá tempo de compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar bebendo dessa palavra de hoje. Será um ensinamento maravilhoso, um ensinamento gratificante. E eu vou estar dando início. A palavra do Senhor está em Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Para que nós está dando continuidade, mas vamos estar trabalhando com a Sagrada Escritura, tá bom, povo de Deus? Então, Juninho. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice e rendeu graças, e dizendo-lhe: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Quem tiver com a Sagrada Escritura, beija a Sagrada Escritura. E é isso aí. Vamos lá, gente, vamos estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam estar participando desse momento com a gente. Pessoal, quando se fala no mistério da Santa Missa, é de entender que ainda muitas pessoas ainda não descobriram esse mistério, não mergulhou nesse mistério do amor de Deus, da misericórdia de Deus. A Santa Missa é especialmente o sacrifício de Cristo realizado na cruz, né? Vamos estar trabalhando logo mais aqui com o mistério, né? Glória a vós, Senhor. Amém, irmão Jairo. O mistério da Santa Missa, a gente vai estar vendo o que o ensinamento do santo nos passa. Mas a missa realmente é isso. A missa é o Calvário, o sacrifício de Cristo, passa pela vida de Cristo. É aquilo que Jesus fez por nós. E aqui especificamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, nós começamos a dar um início naquilo que é o mistério da Santa Missa. Então, onde é que se passa na Sagrada Escritura? A primeira vez que se fala em missa, a Sagrada Escritura fala, então, de que a missa é a última Páscoa que Deus ali ceia com seus discípulos. Então Jesus ali reúne seus discípulos, Jesus comunica que é a última vez que vai ali ceiar com seus discípulos. Jesus então ali oferta seu corpo e seu sangue para o banquete, porque para muitos é como se fosse um símbolo, mas Jesus fala: isto é o meu corpo. Jesus não fala: isso significa o meu corpo, isso aparenta que é o meu corpo, isso aqui é para aparentar que é o meu corpo. Não, Jesus fala: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e beber, isto é o meu sangue. Então Jesus oferece seu corpo e seu sangue, né? Então a missa tem esse mistério. Então ali Jesus ele faz a ceia com seu discípulo, porque ele sabe que logo então ele vai se ofertar, né? Então existe esse mistério da Santa Missa. Jesus na Santa Missa, durante a consagração do corpo de Jesus, assim também como fala ali Evangelho de São João, no capítulo 6, e a gente vai estar trabalhando com isso também, fala: fazer isto em memória de mim. Então todas as vezes que se realiza a missa, a gente faz isso em memória de Cristo. Então, concluindo que a missa nada mais é do que o sacrifício último de Cristo, né? Antes da morte de Cristo, a gente pode entender que Cristo fez a primeira missa, né? Ele deu o pão como seu corpo. Fazer isso em memória de mim. Então, a igreja celebra a missa, a igreja mantém o rito da celebração da missa. Então, quando olhamos ali para o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 16, no versículo 18, Cristo, Jesus, ele dá a chave a Pedro e diz a Pedro: Pedro, tu és pedras, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerão sobre ti, né? E Jesus, eu te dou a chave do reino do céu. Aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que tu desligares na terra será desligado então no céu. Então ali nós entendemos que por a sucessão apostólica, nós sabemos que Pedro foi o primeiro Papa, até o Papa Francisco, nosso Papa atual. Sabemos então que ali nós temos a hierarquia de 266 Papa. Então ali até hoje o Papa Francisco segue a sucessão apostólica. Logo mais estaremos trabalhando
com isso também. Então, ali, pela sucessão apostólica, pela autoridade que Jesus conferiu a Pedro, de que tudo que Pedro ia ligar na terra será ligado no céu, e que tudo que Pedro desligar na terra será desligado no céu. Ali, quando Pedro morre, essa promessa não se esvazia, mas há uma sucessão apostólica. Temos na Sagrada Escritura também ali com o apóstolo, né? Ou ali o filho amado, o filho espiritual do apóstolo Paulo, como Timóteo, como um dos primeiros bispos da nossa igreja. Então existe essa sucessão apostólica. Então todo sacerdote hoje ligado ao Papa Francisco, ordenado pela igreja, que herdou essa sucessão, essa autoridade dada pelo próprio Cristo um dia a Pedro, que foi o nosso primeiro Papa. Então tem essa autoridade espiritual. Então hoje, durante o sacrifício da missa, ali especificamente no momento em que o sacerdote ali, ele vai ali consagrar o corpo e o sangue de Cristo, há então um mistério maravilhoso chamado transubstanciação, que é quando o corpo de Cristo já não é somente corpo, mas que onde o pão não é mais pão, mas o corpo de Cristo, e o vinho não é mais vinho, mas também o sangue de Cristo. Então o corpo e o sangue de Cristo se faz presente ali. Portanto, tem a aparência de pão, tem a cor de pão, tem o formato de pão. Nós olhamos aparentemente uma bolachinha, a qual chamamos de pão, mas com os nossos olhos da fé, com o olhar da fé, pela sucessão apostólica que ali foi passada de geração em geração, desde Pedro, nosso primeiro Papa, essa sucessão apostólica foi passada até nosso Papa atual, nosso Papa Francisco. Todo sacerdote ordenado, ele recebe essa autoridade do próprio Cristo. Então ele transforma ali o corpo e o sangue de Cristo, que era pão se tornou corpo, e o que era vinho se tornou sangue. Então existe esse mistério de fé. E aqui na Sagrada Escritura hoje nós iremos estar trabalhando com isso. Nós iremos estar ali comentando sobre isso, sobre esse mistério da nossa fé, esse mistério que é a nossa igreja. Amada e amada igreja, hoje é bom ressaltar que hoje a sociedade católica cristã, que se diz católica, hoje não valorizam a missa, não amam a missa, nem sequer as pessoas têm um entendimento do mistério da graça que é a Santa Missa. São Padre Pio de Pietrelcina, um santo aqui que pisou na nossa terra, São Padre Pio vai dizer que se as pessoas entendessem o mistério do que é a Santa Missa, os guardas teriam que montar guarda diante da Santa Mãe Igreja para que as pessoas não avançassem, as pessoas não ultrapassassem o limite, porque as pessoas não têm noção do que é a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício vivo de Cristo. Devemos entender que o mistério da fé, nossos olhar da fé, temos que entender que pelo olhar da fé, Cristo se faz presente no corpo do sangue de Cristo. Todo o Calvário, todo o mistério da crucificação de Cristo, todo o mistério da morte de Jesus, toda aquela passagem, a gente vive aquilo vivamente durante a Santa Missa, não há 2000 anos atrás, mas no momento da Santa Missa. Então ali existe esse mistério de fé, e o nosso olhar de fé, nós devemos assistir a missa com os olhos, com a mente, com o corpo. Nós devemos participar da missa com entrega, com amor, com dedicação, porque na Santa Missa nós alcançamos muita graça. São Bernardo de Claraval, o maior místico e mariano, um místico ali e maravilhoso, São Bernardo vai dizer que no momento final da nossa morte, muitas almas serão agraciadas pelo número de missa que se assistiu em vida. Então, aqui nessa semana, a semana passada, recordamos que tivemos então 2 de novembro, dias de finado. Então muitas pessoas costumam pedir missa pelas pessoas falecidas, aquela missa que ofertamos ou que pedimos ao sacerdote pelas almas falecidas, do que na verdade o padre ele já faz isso toda a Santa Missa, não especificamente só aquela Santa Missa que é realizada no dia 2 de novembro, que é o dia de finado, mas todas as Santa Missas, ela já também é ofertada pelas almas. Não que seja errado, não que seja ruim você pedir a missa por uma alma, mas essa missa ela vai ser
totalmente útil se a alma já se encontra no purgatório. Então, se a alma está no purgatório, ela é beneficiada com aquela missa. Mas se a alma já alcançar a salvação eterna, aquela missa ela é oferecida para outra alma, porque pelos méritos de Cristo, aquele gesto seu jamais será perdido. Então, a gente precisa entender esse mistério de fé. A missa que devemos assistir, a busca de Deus que devemos nos dedicar agora. Depois que morremos, depois que a gente morre, só vai ser avaliado aquilo que a gente fez em vida. Se você assistiu a missa em vida, em morte você vai colher o fruto. Se você dedicou uma vida de santo terço, santo rosário na sua missa, na morte você vai ter o benefício do que você fez na sua vida. Se você renunciou ao pecado durante a sua vida, é na sua morte que você vai ser beneficiado. E é por isso que fala o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 25, no capítulo 26, que vai dar uma série de leituras. Dessa série de leituras, Deus vai fazendo, o Evangelho ele vai fazendo comparações de que a gente tem que se preparar para a vinda do Filho do Homem. Ali tem a comparação da parúzia, ali tem a comparação das 10 virgens. Então a gente vê esse mistério de fé das pessoas que se prepararam especificamente sobre as 10 virgens. Tem 5 tolas e 5 prudentes. E hoje aqui diante dessa live eu te pergunto, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida na presença de Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de renúncia ao pecado? Como é que está a tua vida na presença de Deus? Se fosse comparar hoje o Evangelho à tua vida, você se coloca diante como se fosse as 5 tolas, como 5 mulheres que não se preparou, como 5 mulheres que foi negligente, como 5 pessoas ali só no exemplo da Sagrada Escritura do Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 25, 26 seguinte, que tem essas comparações, fazendo a comparação então das 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes. Dessas virgens podemos não comparar. Qual dessas virgens você se espelharia hoje? As tolas, aquela que viveu a vida inteira, a exemplo de Santo Expedito, que a imagem de Santo Expedito tem um corvo que diz: crais, amanhã. Você faz parte da história de vida de Santo Expedito, que diz: eu vou me converter amanhã, vou mudar de vida amanhã, vou largar o pecado amanhã. Ou você faz parte também ali do exemplo das 5 prudentes? Estou rezando o meu santo terço, estou tendo uma vida de confissão, estou comungando a Eucaristia não só aos domingos para evitar o pecado mortal, estou participando da missa e da Eucaristia não só para evitar o pecado mortal, mas o amor de Cristo que me move a buscar a missa toda a santa vez que é possível. E por que não, por amor a Deus, fazer o possível para ir para a Santa Missa? Se coloque como as virgens prudentes. Porque assim como a Sagrada Escritura menciona na volta do Filho do Homem, nenhum de nós também sabe o dia e a hora da nossa morte, também não sabemos como será a nossa partida. Amém, povo de Deus? Pessoal, vocês que estão entrando nessa live agora, dá tempo de compartilhar, chama mais um, porque hoje a gente vai falar do amor de Deus da Santa Missa, amém? Evangelho de São João. Nós vamos trabalhar com o Evangelho de São João, vamos esmiuçar hoje dentro da Sagrada Escritura e do Ensinamento Santo, essa live, falando da Santa Missa hoje, né? Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, então eu vou passar para vocês dentro da Sagrada Escritura, assim, um entendimento mais profundo, porque falando de Sagrada Escritura, falando muitas vezes do catecismo e ensinamento do santo, não fica uma palavra ao vento, não fica uma coisa como se fosse aquilo que eu acho, mas você vai tendo uma base do entendimento, segundo o que ensina a Mãe Igreja, dentro do ensinamento da própria Igreja, com base, minhas pregações, minhas lives, meu ensinamento tem sempre um tripé. Esse tripé se conclui com a Sagrada Escritura, o catecismo da Mãe Igreja e o ensinamento dos santos. Esses são o fatal do meu ensinamento. Quando olhamos para ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, vou ler aqui para que te dê um entendimento. Ali estavam os discípulos, dizia: perseveravam ele na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Ou seja, na doutrina dos apóstolos. Ou seja, Jesus deu a chave a Pedro
Pedro ali, quando faleceu, ele deu uma sucessão apostólica para um novo que herdou o seu trono. Hoje temos nosso Papa atual como o Papa Francisco. Então Papa Francisco hoje, na nossa atualidade, o Papa Francisco hoje, ele está ali assumindo temos 266 papas hoje como o nosso Papa atual. E essa tradição, essa sucessão, essa autoridade pelo que os padres têm hoje, de transformar, de transduciar, vou usar essa palavra, mas não é especificamente essa palavra, de consagrar o corpo e o sangue de Cristo, vem daqui. Você pode tirar uma base na Sagrada Escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Nós hoje, os sacerdotes hoje, persevera nessa doutrina, persevera nessa sucessão apostólica, cuja autoridade dessa sucessão apostólica vem de Cristo, que Cristo entregou a Pedro. Pedro era o primeiro papa, seus 12 discípulos simbolizavam sacerdote, e hoje, por meio do sacerdote, na missa da consagração, podemos receber então o corpo e o sangue do Cristo vivo. Durante a Santa Missa, não só também como há 2000 anos atrás, mas a cada Santa Missa reaviva o sacrifício de Cristo sobre essa terra. Então não para entender, mas vamos esmiuçar para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo mais esse assunto dentro da Sagrada Escritura e dentro dos ensinamentos do santo. Amém, igreja? Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali, o apóstolo São Paulo também deu sucessão àquilo que Cristo fez. Então Cristo ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26, vemos que Jesus foi o primeiro a celebrar uma missa na Santa Páscoa, né? Ali Jesus estava ali, ele estava se preparando para se entregar. Então vemos também falar da Santa Missa, exemplo, com os discípulos de Emaús. Então quando os discípulos de Emaús estão, Jesus se coloca no meio, e especificamente ali na fração do pão, Jesus ali, a fração do pão, ao dividir o pão, Jesus também oferta seu corpo. Então temos também na Sagrada Escritura aqui, ali o apóstolo São Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, o apóstolo Paulo também celebra a missa, e diversas das suas passagens, são especificamente 13 cartas que o apóstolo São Paulo escreve, e dessas cartas que ele escreve, ele vem frequentemente falando, comentando da Santa Missa e fazendo a fração do pão. E aqui especificamente no capítulo 10, no versículo 16, o apóstolo São Paulo, ele está falando da comunhão sacrílega. Vou dar uma leitura e depois dessa leitura vamos estar trabalhando e comentando sobre o assunto. Tudo bem, povo de Deus? O cálice de bênção que bebemos não é comunhão do sangue de Cristo? Aqui uma pergunta. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai Israel, segundo a carne, não entra em comunhão com o altar os que comem vítimas. Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou os próprios ídolos não há coisa alguma. Não as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenha comunhão com os demônios. Não podeis beber do meu tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então o apóstolo Paulo está aqui alertando ao seu povo ali, a comunidade de Corintos, sobre aquele específico tempo da comunidade de Corintos, de pessoas que tinham comunhão com deuses pagãos, comportamento que afastava do cálice. E o Senhor fala na Sagrada Escritura que Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus sem rival, mas Deus me quer só para Ele, Deus te quer só para Ele. E então aqui, com base nessa Escritura e esse ensinamento do apóstolo Paulo, trazendo hoje para a nossa realidade, nós hoje meditamos que também hoje nós devemos evitar a comunhão sacrílega. Com que base podemos ter pelo menos um alicerce, Jean, sobre o que é comunhão sacrílega? Você deve se basear nos 10 mandamentos da lei de Deus.
Você deve se basear no ensinamento do catecismo da Igreja Católica, tomando ali o ensinamento que é pecado mortal e o que é pecado venial. O pecado, para ser mortal, ele tem 3 específicas situações. Precisa de pleno conhecimento, pleno consentimento e livre-arbítrio. Você tem que ter conhecimento do que é o pecado grave, daquilo que você ofende a Deus, da gravidade que você ofende a Deus. Lembrando que o próprio catecismo da Igreja Católica vai falar que pelo nosso uso da razão e o uso de nossa consciência, também muitas vezes nós, já mesmo que não conheçamos muito bem ali o ensinamento da Sagrada Escritura, o ensinamento do catecismo, nós temos ali naturalmente colocado em nós pelo batismo, lá desde criança, uma razão moral daquilo que é certo e o que é errado. E com base nisso também podemos muitas vezes ter a razão e a noção do que podemos ou não podemos comungar. Então, com base do mandamento de Deus, catequese rápida, amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a entrega. Não tem o nosso nome santo em vão. Você anda brincando com o nome de Deus, está participando de piada com o nome de Deus. Terceiro, guardar domingo e festa. Do primeiro mandamento ao terceiro mandamento, podemos fazer uma junção muito especial, não menos importante, mas super importante, que é participar da Santa Missa durante todos os domingos. E quem não pode participar da missa, que participe, então, ali, da celebração da sua comunidade. Aquele que tem o livre-arbítrio, aquele que tem saúde para se locomover e que nada vos impeça. Aquele que não vai para uma missa ou uma celebração eucarística aos domingos já se encontra em pecado mortal. Uma vez que está nesse estado de pecado mortal, que nada lhe impediu de ir até lá e você não foi por livre-arbítrio, você já está ali, você já não pode receber Jesus na Eucaristia, você já não pode comungar. Uma vez que você tendo consciência de que você se encontra nesse pecado grave, mesmo assim você entra na fila da Eucaristia para comungar, então acontece com você aquilo que acontecia lá em Coríntios, e é especificamente isso que estamos falando aqui do apóstolo São Paulo. Não tenha comunhão com Jesus e com os demônios. Se você está em pecado mortal, você se afasta, justamente aqui no início da leitura ele fala que aquele que tem cumplicidade com os demônios, quando a gente está no estado da graça, no estado da unidade, no estado dos entre aspas, do pecado venial, entre aspas, ali estamos unidos no corpo místico de Cristo, onde diz Colossenses no capítulo 1, no versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós no estado da graça, apto a receber seu corpo e seu sangue, fazemos parte ali do seu corpo místico. Então, uma vez, também temos ali honrar pai e mãe, quinto, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Tudo isso precisamos fazer uma revisão moral. Mas para que muitas pessoas não fiquem muita dúvida, você deve se perguntar: como é que está a tua vida de confissão? Se você tem um certo tempo sem se confessar, você deve procurar se confessar. Muito bem, Jean, o ensinamento da igreja fala que devemos se confessar apenas uma vez no ano, mas também o ensinamento da igreja fala que devemos nos confessar sempre que a gente se entenda que está em pecado. Então você não vai comungar em pecado mortal porque você confessou há 3 meses atrás. Porque nisso aqui também você tem comunhão com os demônios, e é especificamente isso que está falando aqui a Sagrada Escritura. Então é preciso que a gente reveja nossos atos, que você possa ir ao padre da sua paróquia, ter uma confissão, perguntar ao seu pároco, mais do que é isso, mais importante do que é isso, não que seja mais importante com o seu padre, mas procurar fonte segura, de estar sempre buscando compreender aquilo que te deixa apto para a Eucaristia. Procure bons livros, procure ler o catecismo, procure se debruçar da Sagrada Escritura, tenha uma vida de oração, Então hoje na fila da Eucaristia a gente vê muito abuso, Pessoas com roupas imorais. Quem é que falou que vestido curto, que short curto, que roupa tomara que caia pode ir para a fila da Eucaristia? Isso é uma comunhão sacrílega. Isso é sim uma ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai para a missa, você vai para o sacrifício do Senhor, é como que você fosse para o mistério do Calvário do Senhor. Você vai com a roupa como se fosse para a praia. E aqui abrindo parênteses, se a roupa não é apto para você ir para a igreja, não é apta para ir para canto nenhum, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, como diz também ali 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, tudo posso, mas nem tudo me convém. Como diz também o catecismo na Igreja Católica, no parágrafo ali
1004, onde vai destacar que teu corpo é o templo do Espírito Santo, e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que habita em vós, que mora em vós. Certa vez uma mulher foi se confessar a São Padre Pio de Pietrelcina. Então essa mulher ela foi ali para a fila da Eucaristia, para a missa, com música. Isso aqui é um testemunho de um santo, tá, pessoal? É um testemunho de um santo da igreja. Em modesta parte, São Padre Pio de Pietrelcina. Então a mulher foi com roupa de alcinha para a missa. E então ela vai se confessar com o Padre Pio e fala, Padre Pio tal, e vai comentando sobre a roupa. Existe algum problema dessa roupa? São Padre Pio olha para ela seriamente por alguns minutos, não fala nada, depois fala, eu tenho pena de teu braço no purgatório. Então Padre Pio está falando ali que mesmo absolvido daquele pecado, nada se escapa do purgatório, que o purgatório nada mais é do que a misericórdia de Deus, é o banho para entrar na glória de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, não adicionei o segundo pecado primeiro, por mesmo que por um só não ficará sem pune. Quer dizer que todo pecado que nós cometemos, mesmo confessamos, podemos ser absolvidos dele e evitar que podemos ali se condenar, mas todo pecado cometido um dia chegará na sala do trono de Deus e vamos prestar conta dele. Por isso devemos ser responsáveis com nossa vida. Por isso devemos levar a sério a Santa Missa. Não vou muito me estender, que tem muito material para passar a vocês aqui hoje. Viu? Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali, 1 Coríntios também no capítulo 11, no capítulo 11, versículo 23. Então fala assim, eu recebi do Senhor que vos transmitiu que o Senhor Jesus na noite quem foi traído, olha como é importante, tanto essa passagem de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, com a primeira leitura que a gente teve sobre Jesus ali, no primeiro exemplo que temos da missa, sobre Jesus ali na Páscoa, antes de ser entregue. O apóstolo São Paulo revive essa leitura aqui. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, a gente vê isso onde? Na Santa Missa. Durante o mistério da Santa Missa, o sacerdote, ele repete algumas passagens dessa que encontramos na Sagrada Escritura. Então isso também pode servir de resposta para alguma heresia que fala, onde é que tem a Santa Missa na Sagrada Escritura? Tem na Sagrada Escritura sim, né? Dando continuidade, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, todas as vezes que beber, de fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que celebramos a missa, a Sagrada Escritura também aqui nos confirma que fazemos isso em memória de Cristo, porque assim Ele quis. Amém, igreja? Então aqui nós vemos o mistério da Santa Missa. Temos aqui também um ensinamento muito maravilhoso. Vamos trabalhar aqui agora com São Leonardo de Porto Maurício e vamos entender um pouquinho mais do que esse maravilhoso santo tem a nos tratar. Linguagem de um santo da nossa igreja. Vou lendo e aqui esmiuçando para vocês. É uma verdade incontestável que todas as religiões que existiam desde o começo do mundo tiveram sempre algum sacrifício como parte essencial do culto devido a Deus. Mas porque essa religião era vã e imperfeita, o sacrifício também era vã e imperfeito. Então, São Leonardo de Porto Maurício aqui está dizendo que sempre houve a todas as religiões sacrifícios, né? Só que o próprio santo aqui vai relatar que os outros sacrifícios são pagãos, são vãos. E nós também, como católicos, como cristãos, vamos à Santa Missa. O que é a Santa Missa? É o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Por isso o próprio catecismo da Igreja Católica vai dizer, não me recordo muito bem um parágrafo agora, mas vai dizer que o mesmo corpo de Cristo que é celebrado na missa, ali na Eucaristia, é o mesmo corpo presente na cruz de Cristo. Vamos repetir, o mesmo corpo que ali vemos na cruz de Cristo é o mesmo corpo presente na Eucaristia, não há diferença alguma. É Jesus que se entrega por sacrifício, é Jesus que se imola como um cordeiro, é Jesus que dá o seu corpo para ser comida e dá seu sangue para ser bebida. Então é por isso que a gente deve entender o mistério do Calvário, porque a Santa Missa revivemos Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Na cruz ali de Cristo vemos Jesus coroado de espinho, Jesus ali flagelado, Jesus ali com uma morte
talvez mais dolorosa da história, porque Jesus não tinha pecado e morreu por amor, por alguém, por todos nós, por todos alguém, se assim dizer, se assim existe essa palavra, mas você entendeu o sentido da palavra e também um exemplo. Então ali é o exemplo, São Leonardo de Porto Maurício vai relatar isso aqui, né? Então, mais adiante o santo fala: a principal excelência do sacrossanto sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente o mesmo oferecido ao Calvário da cruz. Então aqui, tá vendo? O santo está confirmando aquilo que eu tenho comentado. Vou ler mais uma vez, mais lentamente, para que vocês possam absorver essa obra de arte, essa graça divina. A principal excelência do sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente oferecido no Calvário da cruz de Cristo. Com esta única diferença, que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que nessa única oblação o Filho de Deus satisfez plenamente por todos os pecados do mundo. Vou adiante. Enquanto o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, que se pode renovar uma infinidade de vezes, que foi instituída para aplicar a cada um em particular essa expiação universal que Jesus Cristo cumpriu por nós no Calvário. Ou seja, temos aqui duas realidades. O mesmo sacrifício que Jesus ofereceu na cruz é o mesmo sacrifício que Jesus oferece na missa. Assim afirma São Leonardo de Porto Maurício e também o ensinamento da igreja, né? Claro, se São Leonardo explica, a Santa Igreja explica. Até porque a igreja reconheceu como santo. Mas vamos entrar nesse mistério que é gostoso. Adriele, amém, amada de Deus. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar vivendo esse mistério de fé. Olha só. Temos dois mistérios. A missa no Calvário, o sacrifício no Calvário e o sacrifício na missa. Qual é a diferença? O sacrifício no Calvário, ele foi cruento. O sacrifício cruento teve o derramamento de sangue. O sacrifício no Calvário, o sacrifício na cruz foi cruento, teve o derramamento de sangue. E o sacrifício na missa é incruento. O sacrifício que foi no Calvário foi cruento, teve de Jesus o derramamento de sangue. Bastou um sacrifício que Jesus fez por todos nós, para redimir a gente de todos os nossos pecados. O sacrifício que se realiza na missa também é o sacrifício do altar de Cristo, só que dessa vez incruento. Jesus, ali, o da Santa Missa pode ser realizado inúmeras vezes. O sacrifício da Santa Missa pode ser realizado inúmeras vezes. Não há mais derramamento de sangue, né? Então aqui o sacrifício do Calvário é uma única vez. O sacrifício da missa são diversas vezes. O sacrifício do Calvário, da cruz de Cristo, institui. O sacrifício da missa aplica. Então, aquele sacrifício que a gente assiste na Santa Missa, as bênçãos que são derramadas durante a missa, às vezes recai, às vezes não, tenha certeza que recai sobre nós. Então, aquele sacrifício ali, ele é aplicado às almas do purgatório, como já falei, dos 2 de novembro. Ele é aplicado àqueles que participam, aqueles que vão buscar a graça, alcança a graça. E a missa é aquilo que a igreja tem de mais esplendoroso. A Santa Missa é aquilo que a gente tem de mais valioso. A missa é a obra mais valiosa que a igreja tem. Não há Santo Rosário, não há nada. A missa é aquilo que a gente tem mais importante. Por quê? Porque no centro da missa é a consagração do corpo e do sangue de Jesus. E Jesus está presente vivamente ali. No Calvário nos abre, na missa nos integra. No Calvário foi histórico, na missa sacramental. Na missa é um sacramento. Então São Leonardo aqui ele vai trazer pra gente esse mistério de amor, né? Então São Leonardo de Porto Maurício também vai trabalhar com a modéstia. Então quando a gente participa da Santa Missa, a gente alcança muitas graças, a gente alcança muitas graças sobre nossa vida. Então assim, se você deseja uma graça, se você deseja alcançar alguma misericórdia, algo na sua vida, talvez você esteja ali desperdiçando o melhor que Deus pode oferecer na tua vida, que é na Santa Missa.
Se você deseja alcançar a graça, se você até muitas vezes a pessoa tem desejo de mudar de vida, tem desejo de uma conversão, a pessoa pode estar buscando a Santa Missa, pode estar buscando Jesus na Eucaristia, na adoração. Não é um significado, não é um simbolismo. São Tomás de Aquino vai também trabalhar, é o olhar da fé. Eu olho para Cristo, eu acredito que Cristo está presente ali, e uma vez que eu olho, que eu acredito, naturalmente, visivelmente, os milagres e as graças de Deus começam a acontecer na nossa vida. Porque primeiro eu acreditei. Quando olhamos para Hebreus, ali no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. Quando olhamos para a lição Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, o apóstolo fala: tu tem fé, eu tenho obra. Mostra a tua fé sem a tua obra, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé a gente demonstra pelas obras. Assim São Tiago também fala, Tiago capítulo 2, versículo 26, assim como um corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Assim como a gente olha para um cadáver, para um corpo, para uma pessoa que já não tem mais vida, e sabemos que está morto, é aqueles que falam: eu tenho fé, mas não tem obra. Que tipo de obra, Jean? Eu tenho fé em Deus, mas não vai à igreja, mas não reza um terço, mas não assiste uma missa, mas não se confessa, mas não busca mais Jesus na Santa Missa, mas não dobra o joelho para aquele que é o santo dos santos. Então essa tua fé é sem obra, porque a minha fé se prova pelas obras. E quem está falando isso é a própria Bíblia, a Sagrada Escritura. Quando a gente passa ali a começar a buscar estudar a Bíblia, buscar a palavra, compreender a palavra, o próprio Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa inteligência espiritual para que a gente possa entender esses mistérios de fé. Eu não tenho como dizer assim: eu amo meu irmão com 2 capotes no meu braço, o homem batendo de queixo de frio, debaixo da chuva, às vezes para morrer. Eu digo: eu te amo, você é meu melhor amigo, você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu estou bem agasalhado com um capote, estou com outro blusão embaixo do meu braço, eu tenho ali a chave, eu tenho a solução para tirar aquele meu irmão do frio, para tirar aquele irmão do sofrimento, para tirar aquele meu irmão daquela má situação. E no entanto, eu viro as costas e vou embora vestido no meu agasalho, com outro agasalho debaixo do braço, e levo o capote e digo assim: eu te amo. Tá faltando alguma coisa ou não tá? Verdadeiramente aquele que ama, ele faz a sua ação. Se eu realmente o amo, ainda que não tivesse um debaixo do meu braço, aquele que eu estou usando, se eu tivesse bem de saúde e fosse para livrar alguém da morte, era o gesto de amor, a prova de amor era tirar o meu agasalho e confortar aquele irmão. Quanto mais aquele que tem 2 e era para oferecer 1. Dá para perceber agora o que é a obra? É isso. Como é que você fala: eu amo a Deus, mas não busca a Deus? Mas não se confessa, mas não comunga, mas não adora, mas não reza, mas não vai na missa, mas não dobra joelho, mas não lê a Bíblia, mas não busca mudança de vida, mas não larga o pecado, mas não renuncia ao pecado, mas não lê a Sagrada Escritura, mas não larga. Deus ama você, tenha certeza disso. Deus ama você e foi por causa de você que ele morreu na cruz. Mas Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama Jean, quem Jean é, mas o pecado que Jean comete, deve ser deixado para trás, porque Deus me quer obediente, e largar o pecado é um gesto de obediência. Largar o pecado é uma prova da minha fé. A mudança de vida, o abandono das coisas velhas é uma prova de fé. Não é só de boca, não é só de palavra, mas que a tua vida prove aquilo que você ama. Se você ama a Deus, viva como tal. Então é isso que o santo está falando aqui. Então São Leonardo de Porto Maurício, ele vai dizer: ai, se pratica o mesmo sacrifício que foi feito sobre a cruz, ou seja, Jesus na cruz. Que obra sublime! Então o santo fala: que obra maravilhosa! Ora, dizei-me sinceramente, se quando ides à igreja para assistir à Santa Missa, pensais bem que ides ao Calvário. Então São Leonardo de Porto Maurício está dizendo aqui, um santo da igreja, está dizendo aqui: pensa, quando tu foi para a missa, tu vai para o Calvário. Quando tu vai para a missa, você vai como que assistir Jesus na cruz. É esse o mistério da fé. Você vai ver o mistério de Jesus na cruz. Ali Jesus morre,
Jesus ressuscita e o mistério de cruz triunfa. Jesus triunfa sobre o demônio, Jesus triunfa sobre o mal, Jesus triunfa sobre toda a honra, toda a glória e todo o poder. E a gente passa por todo esse mistério durante a Santa Missa. E quantas pessoas assistem a missa disperso, quantas pessoas no momento da missa conversam, quantas pessoas distraídas, gente, quantas pessoas distraídas hoje na missa. Quantas pessoas que, do momento que Jesus está ali exposto para ser adorado, quantas pessoas que se comportam com todo respeito à dignidade humana, às vezes se comportam como animais, às vezes se comporta como pessoa que não tem uso da razão. Jesus presente ali, Jesus quer ser amado, Jesus quer ser adorado, e às vezes a pessoa está dispersa, está conversando, está puxando brincadeira, está puxando assunto que não convém ao momento. Santa Missa é um negócio sério, Santa Missa é uma coisa fina. Tenha consciência que aquela missa que tu assiste, você ganha benefício tanto na tua vida, como cada missa que você assiste na sua vida, ela vai ser aplicada na hora da tua morte. No dia e na hora da tua morte, no momento do desespero da tua morte, cada missa que você assistiu, cada adoração que você foi, vai ser ali, ó, um blocozinho da tua casa no céu, da tua morada no céu. Então, São Leonardo de Porto Maurício, é isso que ele quer dizer aqui. Mais atenção na missa, mais silêncio, mais piedade, mais respeito, mais amor. Se eu não quero ir para a missa, eu não devo tirar a atenção do meu irmão, porque se eu vou para a missa, eu não quero assistir, tiro a atenção do meu irmão do lado, no dia do meu julgamento diante do Senhor, eu vou prestar conta de 2 pecados, o que eu não quis fazer e ainda desviei meu irmão. Vê a gravidade das coisas como são. Então ele fala aqui, né? Ao Calvário assistir a Santa Missa, tal. Aí ele fala: assistir a Santa Missa da morte do Redentor. O que diria de alguém que viesse a chegar numa atitude tão pouca modesta? Então, São Leonardo de Porto Maurício está falando aqui das pessoas que assistem a missa com roupa imodesta, com roupa imoral. É um santo que está falando aqui, não é eu. Ah, eu não acredito. É opção de vida, liberdade. Eu não estou aqui para obrigar ninguém. A minha missão é informar. A minha missão é pregar a palavra. Essa é a minha missão. E eu estou aqui por amor, não ganho nada com isso. Esses livros aqui atrás tem dinheiro investido, eu não ganho nada com isso. Mas eu tenho o amor profundo e sincero de estar passando para vocês hoje coisas, palavras, ensinamento da Mãe Igreja que eu me dedico para estudar. Eu me dedico a rezar, existe uma dedicação por trás dessa cadeira sentada aqui, para que você aí, no seu conforto, no seu sofá, na sua casa, não sei onde é que você está, você possa hoje pegar a ouvir essa palavra possa mudar a tua vida. Porque assim como eu tive da graça e da misericórdia de Deus, uma experiência com o Espírito Santo, que me deu força, que me deu vigor para renunciar ao homem velho. Isso não quer dizer que eu sou santo, eu quero ser, porque para entrar no céu precisa ser santo. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor que ninguém. Mas isso aconteceu na minha vida. Esse encontro que eu tive com Jesus na minha vida foi uma experiência maravilhosa. Foi para que eu despertasse e abandonasse um homem velho em mim. Assim como você também é convidado a abandonar uma mulher velha, um homem velho. E diz 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo, nova criatura, passou que era velho, isso que tudo se fez novo. E essa palavra que eu anunciei agora, eu não sei se eu falo, né? Essa palavra que eu anunciei agora, o Senhor mostrou para mim algo subliminar, mas não vou entrar em detalhe não. Corrente se quebrando. Digo que em qualquer tempo, lugar, iniquidade não tem cabimento, mas o pecado que se comenta na hora da Santa Missa e na proximidade do altar são pecados que atraem a maldição do homem. Ou seja, olha o que o São Leonardo de Porto Maurício falou aqui. Digo que em qualquer tempo, em qualquer lugar, a iniquidade não tem cabimento. Olha que importante, olha só. Mas o pecado que se comete na hora da missa e na proximidade do altar são pecados que atraem a maldição de Deus. Maldito que faz na obra do Senhor com má fé. Meditai seriamente sobre esse assunto. Outras maravilhas, porém, o santo vai falar de outras maravilhas também na próxima página. Olha o que o São Leonardo de Porto Maurício está falando hoje. Que quem vai para uma Santa Missa, quem vai para uma Santa Missa,
e chega lá, peca da Santa Missa, desvia a atenção da Santa Missa, desvia de quem quer assistir, não, em vez de ir para a missa e atrair bênção sobre si, atrai a maldição de Deus. É o que um santo está falando. Então é isso que eu acabei de falar, pessoal. A missa é um lugar de atenção, lugar de graça, lugar de bênção. A primeira missa foi instituída pelo próprio Cristo, mas existe aí esses mistérios de fé. Vamos estar trabalhando agora um pouquinho rapidamente para encerrar com o Evangelho São João e vamos estar falando da Eucaristia. Ó, da nossa aula hoje falando sobre a Santa Missa, eu me centrei especificamente na Eucaristia, que é Jesus, que é o centro da missa, que é o topo da missa, que é o mais importante da missa, para que isso a gente possa estar aprendendo, né? E vamos trabalhar agora com o Evangelho São João, ali no capítulo 6. Evangelho São João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para aquele que crê que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Veja a maravilha e ao mesmo tempo a gravidade que Jesus fala nesse evangelho. Tudo que eu estou falando aqui nessa live não tem diferença do que você lê o evangelho. É o evangelho, gente. O evangelho é o coração da mãe igreja. Então olha o que fala aqui a Sagrada Escritura. Em verdade eu digo, quem crê em mim, quem acredita em Jesus, tem a vida eterna. Mas quem acredita de verdade, quando olhamos para o Evangelho São João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus fala, quem me ama guarda meus mandamentos. Então se eu acredito, se eu amo, logo Jesus vem nos fazer uns pedidos para largar o homem velho. Eu sou o pão da vida. Jesus está falando aqui o que acontece na sacrifício da Santa Missa. Jesus fala, eu sou. Então ali é o que eu falei, aquela hóstia, aquele pão, não é simbolismo. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para aquele que dele comer não morra, mas terá a vida eterna. Então, aquele que come, aquele que está numa vida de confissão, numa vida de Eucaristia, que pode comungar e receber Jesus, que esteja buscando amar a Deus, que reconhece que é pecador, que quem comunga também é pecador, claro que sim. Aquele que está nesse estado, quem come daquele pão que não morra como? Fisicamente não, eternamente, porque Jesus fala, quem come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. É uma promessa de Jesus, Jesus não é homem para mentir. Quem está comendo e bebendo do corpo do sangue de Cristo, vivendo, buscando, crescendo na fé, temos a esperança da salvação, porque Jesus promete assim. Onde é que está isso? Na Sagrada Escritura. Evangelho São João, no capítulo 6, versículo 47. Seguintes. Então assim, segundo essa passagem que estamos comentando agora, a gente vamos aí entrar na catequese de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer, como ele se ensoberbece por causa do maná, acrescenta, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Por essa razão não vossos pais, porque sois semelhante a eles. Não são murmuradores os pais de filhos murmuradores. Com efeito, é dito que nada aquele povo ofendeu tanto a Deus como por sua murmuração. Por essa razão morreram, porque acreditavam somente no que via, quanto ao que não via, não acreditava. Santo Agostinho está fazendo um comentário aqui, de que quando Moisés é usado por Deus, primeira pessoa da Trindade, por Deus, para libertar o povo ali do Egito, o povo que anda pelo deserto, que caminha 40 anos no deserto, sente fome, e Deus manda um maná. O que era o maná? Era o pão que caía do céu. Então, Santo Agostinho está fazendo um comentário que aquele povo que atravessou o deserto foram o povo que murmuravam tanto, e nada ofendeu tanto a Deus como aquele povo que só faziam reclamar e reclamar e reclamar. Então aqui Santo Agostinho ele faz a comparação. Por essa razão morreram, por essa razão que reclamaram não entraram na terra prometida, porque acreditavam somente no que viam, né? Então é o mesmo exemplo que Santo Agostinho traz para o pão vivo descido do céu. Se a gente for daquele que acredita somente no que vê,
nós não vemos Jesus transfigurado, mas vemos a Eucaristia. Então, aqueles que acreditam naquele que está presente ali, é o que diz Santo Agostinho, então, não somente no que via, quanto aquele que não via, acredita no que compreendia. Nós devemos compreender e acreditar que Jesus sim se faz presente ali naquele pão. Jesus faz presente ali naquela hóstia consagrada. De São Beda, o Senhor deu esse pão quando entregou ao seu discípulo o mistério do seu corpo e o sangue, quando se ofereceu a Deus Pai no altar da cruz. Então, São Beda vai dizer que Jesus, quando se deu seu corpo e seu sangue na cruz, é o mesmo mistério que Jesus se deu da cruz. Então, Jesus se deu para alimento, como verdadeira comida, verdadeira bebida. Pessoal, mais do que nunca, gostaria de convidar vocês nesse finalzinho da nossa live para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam alcançar mais pessoas. Ao salvar essa live, gostaria de que você deixasse seu like, seu comentário, compartilhasse. E sobre essa live Santa Missa, eu espero ter trazido o melhor possível para cada um de vocês e despertar para cada alma, para cada pessoa, para cada ser vivente, o quanto é especial a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo por nós. A Santa Missa é o mistério do amor de Deus por nós. Na Santa Missa vivemos o amor de Deus. Eu não vou entrar aqui em termos do que pode e do que não pode. Mas que você assista a missa com piedade, com respeito, com dedicação, prestando atenção, bebendo daquela graça que é derramada naquele momento, que a gente possa buscar conversão. Não há lugar tão útil para pedir nossa conversão do que a Santa Missa. Tem um santo que fala até isso. No momento da Santa Missa é o melhor momento de pedir nossa conversão. Durante a Santa Missa muita graça é derramada. E hoje se vê uma população que não se vai à Santa Missa. E faltar à missa dia de domingo é sim um pecado grave. É sim um pecado mortal. É sim uma falta de amor para com Deus. Se você fala eu te amo Jesus e não vá para a missa de domingo, você fala com seu gesto. Você entra em contradição. Você fala com seu gesto uma coisa que sua boca diz outra. Com a boca você fala eu te amo, mas com o gesto você fala tem coisa mais importante aqui. Então, com a boca eu falo eu te amo Jesus, mas com o meu gesto eu falo tem coisa mais importante que é Jesus. E referente a isso, o profeta Isaías vai dizer ali, o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, esse povo vem a mim só com palavra, honra-me só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mais do que nunca vivemos isso, uma sociedade que ama Jesus só com a boca, só com as palavras. A fé se esvaziou do coração da sociedade, a fé se esvaziou do coração da raça humana. As pessoas têm a fé hoje como uma vaidade, as pessoas têm a fé hoje como uma coisa criada na sua cabeça. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta da Sagrada Escritura, de uma vida de oração, quando você deixa de rezar, deixa de adorar, você deixa de seguir o que a igreja prega, deixa de seguir o que a Bíblia, segundo a interpretação do catecismo da igreja prega, para vocês viver segundo o seu pensamento. Isso é perigoso, isso é entrar em sombra. Vivemos numa sociedade que já não busca a Deus. Hoje 5% dos católicos ocupam a missa de domingo, 5% dos católicos, dos cristãos que se dizem católicos, pagão batizado, ocupa a celebração dia de domingo. Você que troca a celebração da Eucaristia de domingo, você que troca a missa de domingo por qualquer coisinha, você no dia do seu julgamento, Deus vai prestar conta, Deus vai te pedir conta dessa falta de amor por Ele. Deus vai te pedir conta, porque você não pode falar com sua boca eu amo a Deus, mas com seu comportamento no dia de domingo ir para um lugar qualquer e no momento da sua morte vai clamar uma falsa misericórdia, porque Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E a misericórdia de Deus é para aquele que pratica e o busca.
Se você está no campo de batalha, se você está numa vida de pecado e você vai lutando, você vai rezando, você tem uma fraqueza, você cai naquilo, então você continua colocando em oração, você morre naquele estado que você estava lutando, é possível que você alcance a misericórdia de Deus. Mas se você está estacionado, mas se você está na sua zona de conforto, mas se você já não luta, se você já não liga para nada, se você é daqueles que não procura missa, não procura celebração, não reza, não comunga, não adora, não busca a Deus, a sua fé já virou poeira, sua fé já desmiuçou. É aquilo que o profeta Isaías fala no capítulo 29, no versículo 13, de um povo que honrava e buscava a Deus só com os lábios, falava eu te amo Deus só com a boca, mas o coração longe do Senhor. Mais do que nunca devemos valorizar a missa. Se você acha que o mundo está de cabeça para baixo, a situação vai piorando. Vai chegar um tempo que você vai implorar por uma missa e você não vai achar. Você que ainda não pode receber Jesus na Eucaristia, desperta tu que dorme. A Eucaristia que tu negligencia hoje, que tu nega hoje, que tu evita hoje, é o combustível que vai te sustentar no tempo da provação, no tempo da perseguição. O Jesus que você troca hoje por qualquer coisa vai fazer falta amanhã no tempo da prova e você não terá força, porque estamos nos preparando para um tempo de provação, estamos nos preparando para um tempo de combate, estamos nos preparando para um tempo difícil que está por vir. Você que nega cada Santa Missa, você que deixa todo domingo de ir para a missa, de ir para a celebração, vai chegar um dia que você pode chorar amargamente e não vai mais encontrar. A Sagrada Escritura fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que vai vir um tempo que as pessoas sentirão fome e sede, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Vai chegar um tempo que a gente vai buscar uma Santa Missa, não vai achar, vai buscar uma celebração, não vai achar. E a gente vai estar vulnerável à condenação, não porque Deus criou o inferno para mim e para você, mas Deus respeita a tua escolha. Deus respeita a tua escolha. Se você não quer ir para a missa, Deus respeita. Se você não quer ir para uma vida de confissão, Deus te respeita. Se você decidiu isso, Deus respeita. Eu não confesso, eu não comungo, eu não saio do pecado, eu não vou para a Eucaristia, eu não adoro, eu não rezo, Deus respeita. Mas toda escolha tem uma consequência, e a consequência da nossa escolha, nós com a nossa liberdade foi quem escolheu, e Deus vai respeitar a tua escolha, e essa liberdade se chama inferno. É por isso que muitos vão se condenar. Nossa Senhora, muitas aparições de Nossa Senhora, em uma delas ela estava chorando, como Nossa Senhora de Akita, chorando sangue, e Nossa Senhora falava que muitas almas se condenavam. São Padre Pio de Pietrelcina, uma certa vez encontraram São Padre Pio chorando. São Padre Pio falava, então São Padre Pio, por que é que chora? Um frade, um religioso perguntou, por que chora? Eu tenho medo que o inferno não caiba a alma para a próxima geração. Essa geração é nossa. Um povo que troca a Deus por qualquer coisa, gente. Troca a Deus por qualquer coisa. Troca a Eucaristia por qualquer coisa. Troca a Eucaristia por um jogo de bola. Troca a Eucaristia por uma praia. Troca a Eucaristia pelo namoro. Troca a Eucaristia por morar junto. Troca Jesus por qualquer coisa. Jesus não tem valor para muita gente. Fala eu te amo com a boca, mas a vida, mas a postura, mas a decisão prova outra coisa. Pessoas que trocam a Jesus por qualquer coisa, um dia vai chorar amargamente por isso. Porque enquanto tem vida, você tem a liberdade, mas depois de morto não pode mais nada. E aí depois de morto a pessoa quer fazer missa de 7º dia, quer botar o nome de fulano na missa, não adianta. Se você não buscou a Deus em vida, se você não amou a Eucaristia em vida, se você não adorou em vida, se você não saiu de pecado em vida, se você morreu desse estado,
Deus ajude que você não morra nesse estado. Deus ajuda que muitos se arrependam. Deus ajude que muitos se confessem. Deus ajude em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que muitas pessoas vão se converter em morte, porque se morrem nesse estado não alcançarão a salvação. E quem fala isso é o próprio Jesus na sua palavra. Jesus fala em sua palavra. É preciso que você seja responsável por sua salvação. O demônio está trabalhando violentamente para que você se condene. Santo Agostinho vai dizer: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja motivo da tua alegria. Busque a Deus, ame a Deus. Jesus está na Eucaristia. Jesus está em Monte Sacrário abandonado, em igreja trancanfiada, a semana toda sozinho. Vá visitar Jesus, vá amar Jesus, tenha amor ao seu irmão, tenha compaixão do seu irmão. Se você diz eu amo a Deus e não busca perdoar, a todo momento somos confrontados com nós mesmos, a todo momento somos questionados conosco mesmo, com o nosso interior. É uma batalha espiritual, uma batalha consigo mesmo, é uma batalha com nossa carne, é assim mesmo. Se eu já pequei, peço perdão. Se eu fui grosso com meu irmão, tenho que pedir desculpa, tenho que pedir perdão. Se o irmão está pregando a palavra, eu tiro meu rosário, eu vou rezar, eu vou anunciar, eu vou ajudar. Eu preciso amar, eu preciso amar. A palavra amor não é uma coisa somente da boca para fora. Minha vida tem que responder aquilo que minha boca fala. E se eu falo que eu amo a Deus, eu tenho que buscar a Deus. Vamos buscar participar da missa. Vamos encher igreja. Vamos encher arquibancada. Vamos encher o lado de fora da missa. Vamos adorar. Vamos comungar. Vamos confessar. Vamos mudar de vida. Porque se tu morre assim, não por uma ameaça. Não é uma ameaça. Que Deus ajude. Que até no estado final da nossa vida ele esteja um arrependimento verdadeiro. Porque também é assim. Se você tem um arrependimento verdadeiro no último momento da tua vida, você tem a oportunidade de alcançar a salvação. Mas é uma graça que Deus dá. O arrependimento que é chamado pela igreja de arrependimento contrito. Um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento se eu tiver a oportunidade de não pecar mais, eu não vou pecar. Os santos choravam pelos pecados cometidos. É essa base de arrependimento aqui, arrependimento contrito. É um arrependimento verdadeiro, uma graça interior que aconteceu no teu interior. É um arrependimento verdadeiro. Se durante o último momento da tua vida você alcançar a graça de ter um arrependimento nesse patamar pela graça de Deus, que é uma graça de Deus, não é uma coisa humana, não é um esforço, lutar para se arrepender. Para finalizar aqui, eu vou contar a vocês a história de Santo Expedito, esse detalhezinho que eu gosto de falar. Santo Expedito falava que na história de Santo Expedito ele sempre era convidado a se converter, e então um corvo falava no pé do seu ouvido, crais, crais, quer dizer amanhã, amanhã. Então Expedito ia sempre adiando a sua conversão. Eu converto amanhã. E a armadilha do demônio, a armadilha de Satanás é essa na vida de muitas pessoas. A armadilha de Satanás se converte amanhã, busca a Deus amanhã. Vai namorar, vai pra festa, usa roupa curta mesmo, quer que tenha certo tipo de música adúltera. Pode pecar, o povo que é exagerado, amanhã tu se conversa, amanhã tu comunga, não precisa tanta coisa. Quem coloca essas coisas na sua cabeça é Satanás. E você consente porque o pecado é uma coisa gostosa e você não quer largar o que é gostoso. Então você se apara na falsa misericórdia. Por que é falsa? Porque você sabe que aquilo ofende a Deus, mas você busca uma brechinha de dizer que não está entendendo, mas todo mundo entende. Então Santo Expedito, em um determinado momento, ele levanta, e por isso que a imagem de Santo Expedito tem uma cruz, e significa odie, em um idioma quer dizer hoje. A conversão precisa ser hoje, a conversão precisa ser agora. E o corvo que dizia amanhã, amanhã, significa Satanás, e está debaixo do pé de Santo Expedito, quer dizer que ele venceu a tentação do demônio, e se converteu, e buscou salvação, e entrou no céu, que se a igreja reconhece como santo, porque entrou no céu em nome de Jesus. Povo amado, obrigado pela perseverança de cada um de vocês, que Deus possa iluminar e trabalhar na vida de cada um de vocês, iluminar cada um de vocês, que a gente possa valorizar Jesus na Eucaristia, que a gente possa valorizar a Santa Missa, que a gente possa buscar a conversão. Peço humildemente a cada um de vocês que rezem por mim,
um terço, uma Ave Maria na adoração, oferte na Santa Missa, para que eu continue a levar a palavra, a semear a palavra. Boa noite, Marco Vinícius, que Deus te abençoe, meu irmão aí. Muito bom lhe ver, meu irmão. Que Deus te abençoe. Raimunda, Vinícius, Alana, que Deus abençoe a cada um de vocês que fala aqui presente. Peço orações a vocês para que eu continue sendo aquele que leva a palavra, aquele que se dedica, né? Tem um desejo que você busque salvação. Eu sei que muitas vezes as palavras que saem de minha boca não é das melhores possível, mas é por amor que eu me exponho. É por amor. Se eu não fosse por amor, eu pregaria para ser tratado bem, pregado para ser o pregador maravilhoso que só fala de bênção e todo ia só falando de conforto, de bênção. Eu ia conquistar muito público, eu ia estar com a agenda cheia, eu ia estar com muita gente me tratando bem, eu ia ser mais famoso. Essa live, se fosse para falar somente de amor, essa live estava bombando com milhares e milhares de pessoas, mas eu temo a Jesus que derramou seu sangue na cruz, e eu sei que no dia do meu julgamento, ainda que só esteja 4 pessoas na minha live como tem agora, eu tenho certeza que no dia do meu julgamento eu quero olhar para o rosto de Jesus e dizer: Jesus, eu fiz a minha parte, eu semeei a boa semente que é a tua palavra, o coração é o de vocês, cabe a vocês agora aceitar a palavra de Deus ou não. Agora é livre, espontânea vontade. Jesus também pregou duro no Evangelho São Mateus ali, no Evangelho São João, né? No capítulo 6, versículo 68, e Pedro olhou para Jesus e falou: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Que Jesus falou: vocês também não vão? As pessoas foram batendo em retirada. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão, não? Jesus está dizendo assim: eu não vou mudar meu evangelho é esse. Doa quem doer, feira que ferir é esse. Busque se converter, mas é por amor que a gente busca a Deus, é por amor que a gente faz renúncia, porque se não tiver amor, nenhuma obra ela se mantém, ela se sustenta. Se não for por amor, nada se sustenta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo com Jesus, nasce em Maria. Amém, dona Ramona, que Deus te abençoe. Muito obrigado a vocês. Salve a Maria, que Deus abençoe. Aquele abraço. Até a próxima semana, hein? Deus abençoe.